Aqueles que têm a sua Bíblia física em mãos, que por sinal essa aqui é uma Bíblia nova minha. Essa Bíblia acabou de chegar do Brasil. Eu comprei essa Bíblia e ela chegou e eu estou encantado com essa Bíblia aqui. É uma Bíblia NAA, é exatamente igual a que eu tinha anteriormente, irmãos. Ela só tem um detalhe que não tem os comentários como a Bíblia anterior tinha, né? Alguns comentários bíblicos, mas a leitura, a linguagem é a mesma. E eu estou encantado com essa Bíblia e prática para carregar também, porque a outra, não sei se os irmãos lembram, mas dá 4 dessa daqui. E essa aqui é mais fininha, fácil para poder conduzir. Bom, aqueles que estão com a sua Bíblia, hoje nós iremos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Talvez você não trouxe a sua Bíblia física, mas você trouxe a sua Bíblia eletrônica, está no seu celular. Só não se esqueça de silenciar as notificações, porque pode ser que enquanto você estiver lendo, o texto chegue uma notificação e tire a sua atenção. Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós iremos celebrar uma breve mensagem acerca de testemunhos, o testemunho que a nossa vida nos conduz a viver aqui nessa terra. E o mais interessante de tudo que só tem como dar testemunho quem passa por algum desafio, por alguma aflição, por uma dificuldade ou uma grande bênção. Mas para testemunhar algo da parte de Cristo que superou, normalmente é o cumprimento do que está escrito no livro de Tiago, meio irmão de Jesus, que diz assim: tendes por muita alegria ao passardes por muitas provações. Uma vez aprovado, receberá a coroa da vida. Então isso significa que quando passamos por alguns desafios nas nossas vidas, são testemunhos que nós teremos para poder falar da parte de Deus. E nesse momento que os irmãos estão acompanhando, gostaria de fazer a leitura brevemente. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o versículo 8, que a palavra de Deus nos diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos nesse momento. Não permita que nada venha tirar a sua atenção. Querido Deus maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, por poder testemunhar a Tua presença no nosso meio. Obrigado, Jesus, por poder falar da parte do Senhor, daquilo, Senhor Jesus, que nós aprendemos através do relacionamento, através das vivências da vida. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder testemunhar o Teu nome. Obrigado porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos dá o poder para continuar perseverando, o poder para continuar acreditando, o poder para continuar orando e buscando o Teu reino como prioridade na nossa vida. Te peço que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. No nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Pois bem, Atos dos Apóstolos nos narra um trecho onde o próprio Cristo diz assim: vocês receberão poder quando receber o Espírito Santo. Vamos logo começar tendo um entendimento do que é o significado da palavra poder. A raiz da palavra no grego é dunamis, ou dinamite. A explosão, um poder, nós recebemos uma explosão de poder quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas esse poder é para ser como um grande super-herói ou é um poder para continuar perseverando a testemunhar o nome do Senhor Jesus? Observe que nessa passagem, Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, a ser levado aos céus à destra do Pai. Então, um pouquinho antes, Jesus fala para os apóstolos que ali estavam, caminhando juntamente com ele, dizendo assim: não se preocupem, vocês receberão poder quando o Espírito Santo estiver habitando dentro de você. Quando nós fazemos um estudo minucioso acerca desse texto, nós percebemos claramente que o Espírito Santo de Deus, a partir de Jesus, a partir desse momento, ele passa a fazer morada em nós. Então nós somos templo do Espírito Santo. E uma vez que temos o Espírito Santo, temos a oportunidade de sermos testemunhas de Cristo.
Porque em meio à caminhada nessa vida, nós temos dificuldades, desafios que nos fazem às vezes até mesmo a desistir, que nos fazem muitas vezes a desacreditar. Existem pessoas que deixam de acreditar em Cristo por conta dos desafios que sofrem na sua vida. Recentemente uma pessoa me procurou falando assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu aceitei a Jesus, comecei a servi-lo, busquei a tua presença, mas o que começou de vir de tribulação sobre a minha vida, o Senhor não imagina. As perseguições começaram a vir. Então, quando Jesus diz para os apóstolos, há 2000 anos atrás, que eles receberiam poder, o Espírito Santo, é para continuar perseverando como testemunhas em meio às tribulações. Porque Cristo, enquanto esteve aqui nessa terra, passou por tribulações, dificuldades, perseguições, xingamentos, calúnias, mentiras foram levantadas sobre o nome de Jesus, sofrimento na cruz do madeiro, tudo que nós possamos imaginar e coisas que nós nem imaginamos, Cristo sofreu. E Ele está dizendo assim para nós: vocês serão minhas testemunhas. E a palavra testemunha, mais uma vez eu vou para o grego, para poder entender o significado do que é testemunhar a Cristo, do que é ser um representante de Cristo. Testemunha significa mártire. É isso mesmo que você ouviu. Um mártire é um testemunha de Cristo. E o que é um mártire? É aquele que se entrega genuinamente por aquilo que ele acredita. É aquele que vivencia dificuldades na sua vida e mesmo assim ele não para. Ele continua caminhando e perseverando, não é porque é forte ou porque tem superpoderes, mas é porque o Espírito Santo habita no coração da testemunha de Cristo. O que nos faz caminhar, continuar perseverando, continuar acreditando, é tendo o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Porque a partir do momento que o Espírito já não habita mais em nós, aí nós não temos condições de continuar sendo o quê? Mártires de Cristo. Testemunhas de Cristo. Falando do teu amor, da tua glória. E o testemunho ele pode ser de situações boas que vivemos na nossa vida. Mas a maioria dos testemunhos que de fato nós vemos, e os testemunhos na qual a Bíblia narra, são de dificuldades que pessoas passaram e superaram, através da oração, através do relacionamento e da comunhão com os irmãos. E nessa noite, nós teremos nesse momento agora um louvor que vai conduzir parte do nosso culto. Eu gostaria de convidar, o pastor Léo já está aqui, a irmã Roseli e a irmã Verônica, para cantar um louvor. E após esse louvor, nós iremos ouvir um testemunho. Um testemunho de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que em meio às dificuldades, continua perseverando. Continua vivendo a vontade de Deus, continua se prontificando para o reino, e nessa noite ela vai compartilhar conosco um breve testemunho. E em seguida nós iremos ministrar e celebrar a ceia do Senhor. Se você sabe cantar, cante conosco. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a sua oração, Jesus Cristo. Mestre, Senhor.
da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele te satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, a irmã Roseli vai estar compartilhando conosco um breve testemunho. A irmã Roseli, ela é uma das fundadoras dessa igreja. A irmã Roseli, há 9 meses atrás, precisou ir com urgência para o Brasil para socorrer a mamãe dela, é a única filha, e ela prontamente esteve cuidando da mãe. Então, nessa noite, ela vai compartilhar conosco o que Deus fez nela e através dela, e que esse testemunho possa falar profundamente ao coração de cada um dos irmãos. Vamos orar nesse momento pela vida da irmã Roseli? Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, por esse culto, onde nós glorificamos o Teu nome. Nós cantamos e contamos as bênçãos que o Senhor tem feito no nosso meio. E nesse momento eu peço que o Senhor capacite a irmã Roseli para falar da parte do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, organizar na mente e no coração dela, mesmo em meio às emoções, as palavras, ó Deus, que vai falar profundamente ao nosso coração aqui na igreja hoje. Eu consagro a Ti esse momento agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Graça e paz. Eu creio que muitos não me conhecem, porque eu praticamente me sinto uma visitante aqui na igreja. Quase pedi para o meu esposo me trazer um cartãozinho para eu preencher. Porque é uma alegria ver todos vocês aqui. Eu e meu esposo, o Joey, para quem não sabe, é meu esposo, recebemos um telefonema do pastor Lielso há 4 anos atrás, para explicar o desejo no coração dele de trazer uma comunidade, uma igreja para ajudar a comunidade brasileira aqui em Riverview. E o tempo passou. O pastor Lielso, a Verônica, trabalharam muito, 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 não é nenhuma palavra clara para expressar como foi a luta no início. Foi difícil. Mas, antes do testemunho, esse é o primeiro, de ver essa igreja cheia, os bancos lotados. Alegra meu coração. Eu acompanhava
os cultos online, quando dava, e eu via cada vez mais. Que alegria ver vocês sentados aí, cada rostinho, olhando aqui, orando a Deus, servindo a Deus, e a Ele toda a glória, porque os planos dEle se alinhou com os nossos planos lá atrás, e a gente está colhendo os frutos agora. E Ele trouxe o pastor Fernando aqui para a gente, e olha o fruto que a gente está vendo, da semente que foi plantada. Então, a gente vê que a semente tem que ser jogada, ela não voltará vazia. E a nossa igreja é prova disso. E eu fico muito feliz de estar vendo esses bancos cheios. Mas eu já vi mais, porque eu tenho acompanhado. E eu fico muito feliz de estar aqui. Irmãos, vamos repetir comigo um versículo? Se eu me emocionar e eu não conseguir falar, vocês só lembram desse versículo, tá? E eu quero que vocês repitam comigo. Vamos lá? Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Todo mundo junto. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é meu testemunho, gente. Igreja, é só Deus. Na hora do socorro, dessa palavra, socorro, Deus, é só Ele que pode ajudar. Há quase 9 meses atrás, eu trabalhando aqui na escola, eu recebi um telefonema que a minha mãe estava na UTI, e o doutor falou que eu deveria ir para o Brasil. Naquela mesma noite eu fui. E eu cheguei no dia seguinte, à tarde, e a visita da UTI era às 3h30. E às 3h30 eu fui no hospital. A UTI do hospital tem 20 camas. E as primeiras 4 são os piores casos. A minha mãe estava no número 1. Foi muito difícil chegar lá e ver a minha mãe naquela situação. Então, eu pedi a Deus porque a gente chega e fica muito abalada com a imagem que a gente está vendo ali. Uma UTI, irmãos, é muito grave, principalmente ali. Eu sabia que era gravíssimo o caso. Eram máquinas por todos os lugares, números, bip, tudo que você possa imaginar. E fora a imagem, né, da minha mãe, que sempre foi tão saudável, já entubada, sem reação, sem vida. E eu pedia para Deus para permitir que eu visse os olhos dela mais uma vez. Por isso, irmãos, se você pode olhar para quem você ama, olhe nos olhos. É muito importante olhar nos olhos de quem a gente ama e prestar atenção em quem a gente ama. E eu pedi isso para Deus: Senhor, deixa eu olhar nos olhos da minha mãe de novo. Foram 35 dias na UTI, 35 longos dias. E ela continuou entubada. Foi um caso grave, que ela teve que ser automaticamente colocada no centro cirúrgico. Só na hora que começou a cirurgia, ela teve uma parada cardíaca. Foi aí que ela foi entubada. E a cirurgia que ela tinha que fazer, que foi um caso grave de hérnia, que estrangulou o intestino e parou toda a circulação do corpo, não pôde ser realizada. Então, naquele momento, só Deus saberia o que podia acontecer. E os doutores falaram que eles tinham que esperar, que eles não podiam fazer nada naquele momento. E ela ficou a semana inteira com a parte do peito, né, da barriga aberta, a semana toda. E foram 3 cirurgias naquela semana. Ela ia e voltava, entubada. Ela ia e voltava. E os médicos não sabiam o que ia acontecer. Então, foram noites e dias longos, muito longos. Mas só isso que eu podia fazer. Pedir a Deus.
porque Ele era o único socorro que eu tinha. Ele é o único socorro. Eu já quero, nesse meio, agradecer, porque eu sou filha única. A minha mãe é filha única. A minha família é pequena. Eu fui sozinha para o Brasil. Cheguei lá, me senti num vulcão, num tornado, tudo que você possa imaginar, a cabeça da gente fica meia confusa, mas eu sabia que o pastor Fernando tinha contado para vocês, através do Joe, o que estava acontecendo, e eu creio que só eu consegui passar, porque eu consegui passar através da oração dos irmãos. Eu sou imensamente grata a cada um que orou por mim sem saber quem eu era, sem saber o meu rosto, mas estava orando pela mãe da Roseli. Inclusive, oi, mãe, a senhora deve estar aí assistindo, né? Orou pela mãe da Roseli e orou por mim, para Deus dar força. Eu tenho algumas tias-avós que falavam assim, eu vou orar por você, porque está todo mundo orando para sua mãe, e você precisa ficar em pé. Porque eu cheguei para um pai de 86 anos que ficou completamente sem chão. São só os dois. Ele foi pego de surpresa. Ele que levou minha mãe de madrugada para a UTI, ficou sozinho lá na UTI. E então, foi assim, oração, a força da oração, o poder da oração. E eu quero aqui, e tenho a alegria de contar para vocês e testemunhar que os meus olhos, a minha família, pôde ver o milagre de Deus em 2026. Não só os milagres que a gente já sabe de cor lá no Antigo Testamento e os que Jesus fez, mas a gente vê milagre e vive os milagres agora. E eu sou grata a Deus porque eu vivi esse milagre e vi. A minha mãe, depois de conseguir passar por as 3 cirurgias e voltar, ainda entubada, aos poucos ela foi saindo da sedação. Outro problema que você não sabe se a pessoa vai sair da sedação bem. Só oração, pedindo a Deus que Ele fizesse o melhor. Ela adquiriu 2 superbactérias, porque agora existe bactéria e superbactéria. Ela contraiu mais 2 superbactérias, que os antibióticos já não estavam dando conta. Os médicos já não sabiam mais que antibiótico usar, porque elas estão cada vez mais fortes. E já estando dentro da UTI já é um problema, porque as superbactérias vivem lá. Então, uma delas atacou o pulmão. A minha mãe voltou da sedação, um pouco confusa, depois já ficou bem, mas a superbactéria atacou o pulmão dela e ela foi colocada no oxigênio. 100%. Ela não conseguia respirar por ela só. E foram vários dias na UTI assim, sem ela poder respirar sozinha. Até que outro dia da visita, a doutora falou para mim, nós vamos entubar sua mãe novamente. Porque elas não podem, ela já ficou o que ela tinha que ficar na máquina, agora não dá mais para que ela ficar na máquina. Aí eu falei assim, não, a senhora não vai entubar a minha mãe. E, com todo respeito, eu creio que ela vai sair dessa e ela não vai precisar de intubação. Fui conversando com a médica com muita educação e falei, não, a senhora não tem autorização de entubar minha mãe novamente. E continuamos ali, liguei, deixei registrado que eu não queria que entubasse minha mãe novamente e só continuei orando, porque os irmãos sabem, na época do Covid, como foi a parte da entubar, né? Por causa da respiração. E a minha mãe estava com uma superbactéria no pulmão. Mas eu não deixei, por alguma razão, eu falei, não, a senhora não tem autorização de entubar minha mãe, deixei tudo registrado, voltei para casa, falei para o meu pai o que tinha acontecido e falei, pai, vamos só orar e pedir para Deus fazer o melhor. E continuamos orando, e toda manhã já recebia uma ligação. Se não tinha tocado o telefone à noite, quando a gente dormia, já era uma alegria, né? Porque mais uma noite passou. Aí, de manhã, o doutor ligou e falou assim,
nós tiramos 20% da máquina, sua mãe está com 80%, ela conseguiu respirar. Glória a Deus, porque se eu não tivesse tomado uma posição diante do médico, a minha mãe teria sido entubada novamente. Mas eu não sei porque eu falei, não, a senhora não vai entubar minha mãe. E Deus mostrou, naquela noite, que 20% ela já estava conseguindo respirar. E, a partir dali, ela foi respirando, até que conseguiu respirar 100% por ela, e a máquina saiu daquele corpo. E nós agradecemos a Deus, porque foi um milagre, ali, olhando a minha mãe. Só que foram 50 dias no hospital. E 50 dias no hospital, você perde a massa muscular. A minha mãe nunca teve problema, assim, ela estava muito saudável, mas ela perdeu toda a massa muscular, que ela não conseguia nem bater palma. Ela não conseguia. Que dirá levantar, né? Não conseguia. Então, quando ela teve alta, ela chegou em casa de maca e ficou deitada. E aí, Deus me capacitou, porque aí eu era Roseli enfermeira, né? Até então, eu tinha toda a equipe do hospital lá. Agora, eu era enfermeira. E, naquela primeira noite, eu confesso que, no meu coração, eu falei, meu Deus, eu vou cuidar sozinha da minha mãe, né? Ainda vindo com toda a recomendação médica, com tudo. Mas Deus me deu uma força tremenda. E eu falei, não, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, e eu vou saber o que fazer. E foram dias após dias, né? Agora vai dar 6 meses que ela está em casa. E ela fez fisioterapia, aos poucos foi adquirindo o movimento dos braços, das pernas, teve que reaprender a andar. Reaprender. Um adulto de 78 anos teve que reaprender a andar como uma criancinha. Não tinha controle do corpo, o corpo tremia inteiro. Então, era muito difícil de ver, mas Deus sempre me ajudava colocando ela para cima, fazendo ela sorrir e fazendo brincadeira. E a gente ia lá todo dia, eu e meu pai, que estava comigo, ajudando muito quando ela chegou em casa. E todo dia foi assim. Fazendo um parênteses, ainda o ano passado, aí, um belo dia, eu recebi um telefonema do Joey, falando que o irmão dele, adulto, que tem necessidades especiais, num passeio com o grupo, foi perdido. Ele se perdeu do grupo e a responsável não deu conta até várias horas depois. Eles estavam em Nova York, a cidade que nunca dorme, onde tem tudo que vocês possam imaginar. E isso foi outra notícia muito forte que a nossa família recebeu. A minha mãe na UTI e o irmão do Joey perdido em Nova York, sem comunicação. Ele não sabia atravessar uma rua direito. Não sabia se comunicar, pedir ajuda. Por favor, me ajuda, estou perdido. Não. Ele só caminhou. Depois viemos saber que ele caminhou muito. E Deus colocou seus anjos ao redor do irmão do Joey, do Giacomo Ricardo. 3 dias e 2 noites em Nova York, sem rumo. Deus colocou os anjos ao redor dele, porque alguém, no dia da maratona de Nova York, viu ele tropeçar e chamou 911. E aquele telefonema levou o irmão do Joey, o Giacomo Ricardo, para um hospital que já estava em alerta, todos os hospitais. Nós já estávamos, a família do Joey já estava pensando no pior, porque já ia para a 3ª noite perdido em Nova York. Um adulto especial, totalmente inocente. E Deus o guardou por muitos e muitos quarteirões que ele andou. Noite de frio, que estava frio em novembro. Foi 31 de outubro, 1º de novembro, 2 de novembro. Guardou ele durante a noite, naquele frio, com as pessoas más nas ruas. E ele continuou andando
andando, e até que foi levado ao hospital com segurança. E só tinha um arranhão, porque ele levou um tombo e tropeçou. Isso é um milagre, irmãos. Aquela cidade é uma loucura. E Deus guardou ele de uma maneira maravilhosa. Mais um milagre na nossa família. Mas o que mais que a gente pode... Como a gente pode agradecer a Deus? Nem tem como. Porque em todo esse momento, toda dor, Deus transformou em alegria. As fraquezas, Ele transformou em força. E era nítido aos nossos olhos a mudança da minha mãe a cada dia. Ela conseguiu sentar, era uma vitória. Ela sentar, eu fazia uma festa, era levantar uma perna, levantar outra perna, ficar em pé. E ficar em pé foi uma glória. Dar o primeiro passo, conseguir sair da cama e chegar ao banheiro com o andador, entrar no banheiro, cada pequena coisa foi vista como vitória. E vitória pela graça e misericórdia de Deus, que concedeu essa vitória para ela. Agora, ela já está dirigindo. Vai na igreja, está com com uma pequena bengala para segurança, mas ela está conosco. Deus permitiu que eu olhasse para os olhos dela novamente e permitiu que eu ficasse esses quase 9 meses no Brasil, na companhia da minha mãe e do meu pai, e vendo ela parada numa cama, sem movimentar, em pé, para a glória e honra de Deus, caminhando, indo na igreja, dirigindo o carro. E isso, irmãos, é algo que o nosso coração explode do amor que Deus tem por nós. Então, creia, em qualquer situação, é Deus o seu socorro. É só a Deus que a gente tem que perguntar: Senhor, ouve a minha oração. Ele é a única resposta para os momentos difíceis. Mas quanta alegria nessa situação, nesses 9 meses, foram muitas alegrias. E, continuando, eu tenho 2 filhos, agradeço muito ao pastor Fernando, ao pastor Lielcio e a Verônica, que foi visitar o Bernardo. Alguns conhecem o Bernardo, ele tem 27 anos, é autista, gosta muito da mami dele, e foi difícil para ele ficar longe de mim. Mas os irmãos oraram por ele, foram presentes lá, e o Bernardo me ligava e falava: eu recebi uma visita. Ele não se sentiu sozinho. Ele não se sentiu sozinho. O Joey ia lá visitar ele, mas de amigo, né? Os meus amigos. Agora, a tia Verônica veio me visitar, o pastor Lielcio veio me visitar, o pastor Fernando. Ele ficava muito feliz. E isso ajudou muito essa fase que ele passou sem a mami dele, né? Ele mora numa casa com outros moços também, mas é diferente eu estar aqui e não estar. Então, eu sou grata a Deus que centrou o Bernardo. Ele ficou bem, ele ficou tranquilo, ele não teve rotina mudada, o que é muito difícil para um autista ter a rotina mudada. Ele entendeu. Deus foi dando cada vez mais vocabulário e entendimento. Ele sabia. Quando ele viu a minha mãe, ele falou: vovó, você sobreviveu? Graças a Deus. Então, ele estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E mais uma situação que eu passei, eu tinha muitas dores, e mesmo com dor, eu continuava cuidando da minha mãe, do meu pai, até que um dia a minha dor ficou num limite muito alto, e a minha mãe já estava um pouquinho melhor, e falou: você deveria ver essa dor. Eu fui ao médico, e o doutor falou: 70% do seu tendão está rompido, você só tem 30%. É melhor você fazer uma cirurgia, porque depois que romper vai ser pior. Fora outras coisas que eu tinha no meu calcanhar, tinha muitos problemas.
Então, meu pé estava inchadíssimo e meu tendão estava praticamente rompido. Aí, irmãos, eu tive que fazer uma cirurgia. Dia 2 de junho, foram 8 semanas da minha cirurgia. E lá fui eu fazer minha cirurgia. E aquela senhora que não podia levantar, não batia a palma, ela cuidou de mim. Ela levava comidinha para mim na minha cama, porque eu não podia pôr 2 semanas, eu não pude pôr os pés no chão. Ela, com a bengalinha dela, ia lá, me dava um suco, me dava um abraço, um beijo, me trazia um café. Ela cuidou de mim e meu pai por 2 semanas. E eu pude fazer essa cirurgia e não passar para a pior cirurgia se tivesse rompido. E a cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. Eu estou andando bem, recuperei bem e pude finalmente voltar. Então, irmãos, eu nem sei o que mais dizer para mostrar para vocês o quanto Deus age na vida da gente. Quando a gente menos espera, a mão dele está nos carregando. Esses problemas foram muito fortes para a nossa família. Foram momentos graves, que tinha dia que a gente não sabia o que ia ser, se ia passar aquela noite, que notícia ia vir. Mas Deus, com a graça e misericórdia que Ele tem por nós, Ele faz o melhor a cada dia. E a gente aprende a confiar que é só Ele e através dEle que a nossa vida segue. Ele escreve a nossa história. Ele sabe o dia de amanhã. Então, é para Ele que a gente tem que pedir socorro. Eu deixo aqui o meu testemunho, novamente, muito feliz de ver vocês e muito grata por cada irmão que orou por mim, pela minha mãe, pelo meu pai. E vocês me sustentaram. Eu estava muito longe, milhas e milhas de distância, mas eu sentia perto de vocês, porque eu sentia que alguém estava orando por mim, alguém estava orando para a minha família, e eram muitos. E eu agradeço a vocês. E agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu e de poder ver esse milagre que Ele fez nessas 3 situações. Obrigada, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmã Roseli. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado por pregar para nós nessa noite. Quem lembra qual foi o texto que ela falou inicialmente? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, versículo 1 e versículo 2. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Roseli. Muito obrigado, tá bom?